Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna e Filosofia Contemporânea. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Estamos fazendo uma contextualização para inserir o pensamento de René Descartes, falando sobre aspectos da modernidade. E dissemos que ela representa uma afirmação da razão autônoma. Falamos também da valorização do cientificismo. Fizemos menção à questão da solidificação de um ideal cultural marcado pelo humanismo e pelo antropocentrismo, e fizemos referência a uma efervescência cultural e intelectual que se verifica na Europa nesse contexto. É a época da Reforma, do Renascimento e de outras manifestações culturais importantes para forjar aquilo que é a realidade ocidental nesses últimos séculos. René Descartes, então, está no momento em que há uma dinâmica epistemológica marcada pela influência de um lado do racionalismo e do outro lado do empirismo. É racionalismo e empirismo as duas dimensões mais fundamentais em termos de aposta naquilo que a filosofia deve investir para dar condições à inteligência humana de melhor compreender o mundo, melhor interferir nesse mundo a partir dessa compreensão. O empirismo é entendido como aquela forma de conhecimento em que o objeto, em certo sentido, determina a possibilidade de se falar alguma coisa sobre ele. É como se o conhecimento estivesse inserido no objeto e através da experiência, através do olhar meticuloso, através dessa interação com o objeto, onde o objeto possa falar, digamos assim, é que o conhecimento surge. O objeto, então, ele é um elemento crucial e decisivo para constituir uma possibilidade de saber corretamente sobre o seu significado. Já o racionalismo teria a ideia de que o sujeito do conhecimento, à luz da sua competência racional, ele elabora um sentido explicativo de uma realidade. A realidade está posta ali, mas ela precisa de uma intervenção de exercício cognitivo para lhe dar um sentido de explicação. E, nesse ponto, é preciso entender que tanto o racionalismo como o empirismo, eles formam, por assim dizer, uma espécie de unidade na ação da inteligência humana a partir da era moderna, em termos de filosofia e em termos de ciência. É como se houvesse mesmo uma ação de aliança entre o pensamento científico, que vai cada vez mais ser sistematizado nesse espaço da modernidade, com a culminância do processo da Revolução Científica do século XVII, e também, de uma certa maneira, a filosofia avançando com uma dinâmica de racionalização, de racionalismo mais exacerbado, à medida em que o domínio estabelecido pelos critérios analíticos e pela ordem civilizatória do mundo medieval, dentro do escopo da filosofia escolástica, vai perdendo força e não mais serve como instrumento de vanguarda para que o pensamento e a razão avance na compreensão da vida e na compreensão do mundo. Então é nesse contexto de racionalismo e empirismo que está situado a filosofia de René Descartes. Bacon seria um pensador mais expressivo do campo de pensamento empírico e Descartes um pensador mais expressivo no campo do pensamento racionalista. Falemos algumas questões agora referente à filosofia de René Descartes. Algumas linhas básicas do pensamento desse extraordinário filósofo francês. Primeira questão a ser assinalada aqui é a questão da dúvida metódica. Muito interessante esse ponto de dúvida metódica. A dúvida como método. O que é o sentido dessa dúvida metódica? A palavra dúvida é uma palavra que nos remete à necessidade de uma radical humildade, digamos assim, pelo menos no mundo da filosofia, diante das questões da vida e das possibilidades de explicação acerca do que significam essas questões. Um bom filósofo sempre terá algumas reservas de dúvidas acerca das certezas gerais estabelecidas na vida e no mundo. Claro que há momentos em que a certeza precisa estar atuante, como é o caso no campo da teologia, do saber teológico, e é claro também que a própria ciência estabelece, às vezes, algumas certezas acerca de alguns objetos existentes, no curso da sua análise desses objetos,
mas a dúvida é sempre um elemento importante para que o pensamento possa prosseguir, para que o pensamento possa avançar. E além do que, essa dúvida funciona também para sacudir as certezas, no sentido de ver se há ali alguma vulnerabilidade que precisa ser repensada, reconstituída, que precisa de novo ser revista para que alcance uma melhor plenitude de explicação, de compreensão dos objetos e da realidade ou das realidades estudadas. A dúvida metódica é a ideia de estabelecer a dúvida como método mesmo. É preciso duvidar até que se tenha uma certeza serena, uma certeza quase que imperturbável, uma certeza que se coloque de uma forma muito rígida, muito consistente acerca daquilo que analisamos. É quase que um estímulo ao constante pensar das questões, das coisas, da vida e da realidade. O que René Descartes quer é que o intelectual, o investigador, o pensador, o cientista e o filósofo se preocupe muito em chegar a um ponto em que ele possa dizer que aquilo é exatamente assim. É sempre necessário fazer investigações, depois que muitas investigações já foram feitas, para que a gente possa sistematizar o mais adequadamente possível a leitura de uma realidade, a leitura de um pressuposto, a leitura de um fato, e assim possamos aproximar mais este fato de uma correspondência analítica acerca dele. Que o mundo intelectual possa dar conta minimamente da realidade dos fatos, sejam eles de natureza política, ou seja, na observação mesmo do mundo natural. Essa dúvida metódica, portanto, é uma questão de questionamento de certezas para concluir de forma consistente. Não é uma proposta de um ceticismo radical, absoluto e permanente sobre todas as coisas, porque René Descartes mesmo irá apresentar algumas convicções que não devem ser discutidas. Por exemplo, a questão da própria existência humana. Quando ele diz penso, logo existo, ele está dizendo que posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar que penso. E se pensa é porque tem uma existência, porque a não existência não é capaz de pensar, só a existência é capaz de pensar. Então, evidentemente, ele não tem como alvo estabelecer um ceticismo de uma impossibilidade total e completa de conhecer qualquer coisa que seja. Não. Até mesmo o tema Deus, um tema importante para a teologia, tanto quanto é importante para a filosofia, ele chega a algumas conclusões bastante dogmáticas, eu até diria, acerca da existência de Deus. Falando, por exemplo, que a ideia de perfeição, eu que sou imperfeito, só posso tê-la se vejo um ser perfeito. Logo, esse ser perfeito é Deus que me deu essa ideia de perfeição. E mesmo eu sendo imperfeito, eu posso pensar a perfeição por causa do Deus perfeito existente. René Descartes, então, tem caminhos de afirmação de algumas questões que lhe parecem básicas e indiscutíveis, como também a questão dos procedimentos para se alcançar as regras do discurso do método que nós veremos mais adiante. Então, o primeiro momento da filosofia de René Descartes é esse, é a questão da dúvida metódica. O filósofo precisa trabalhar nesse horizonte de questionamento constante. Será que é isto mesmo? Questionar as certezas, questionar as verdades. Não pelo próprio questionamento, questionar por questionar, mas questionar para alcançar uma melhor compreensão. Duvidar para melhor gerar esclarecimento. Levantar interrogações para que a inteligência possa avançar e consolidar mais adequadamente a sua leitura de uma determinada realidade, de um determinado objeto, de uma determinada circunstância da existência humana, seja a nível teórico ou a nível prático das relações sociais. Avançaremos um pouco mais adiante na filosofia de René Descartes.